O jornaleiro, mais uma vez, conversando com o deputado estadual Silvio Drevik, na condição de presidente da Assembleia Legislativa. Bem, o senhor assumiu agora novamente a Assembleia, infelizmente numa situação aí dolorida, aí, com o passamento do deputado Aldo Schneider, o senhor voltou a ser presidente. Corre pelo Estado que o MDB está trabalhando, tentando convencê-lo de renunciar à presidência para que um deputado da sigla MDBista assuma. Como foi, na verdade, o acordo que o senhor fez com o deputado Aldo Schneider, quando os dois foram eleitos presidente e vice, e agora nessa situação? Existe a possibilidade de o senhor renunciar à presidência? Bom, primeiro quero lamentar a morte prematura do meu amigo, deputado Aldo Schneider, mesmo sendo de outro partido, mas a minha convivência com ele sempre foi uma convivência pacífica, respeitosa, inclusive no campo político. E nós lamentamos muito essa perda do deputado Aldo. Mas a natureza é assim, a vida é assim. E qual é o acordo que nós temos? Eu com o deputado Aldo, não tenho acordo com o PMDB, eu tive com o deputado Aldo. Portanto, era divisão do mandato. Quando eu assumi o primeiro ano, eu tive que renunciar à presidência para que ele pudesse assumir como primeiro vice automaticamente. E a eleição foi feita para eleger o vice-primeiro-presidente, que eu me coloquei como candidato, e assim fui eleito. Nesta mesma, respeitando os critérios, respeitando o regimento, se valeu para um, vale para outro. E isso está valendo não só no meu mandato e do deputado Aldo, mas ao longo dos anos na Assembleia Legislativa, sempre que há vacância do cargo de presidente, assume automaticamente o primeiro vice e a eleição é realizada para eleger o primeiro vice-presidente. Então, quando nós voltarmos na Assembleia, que será a semana que vem, nós vamos fazer este procedimento de eleição do primeiro vice-presidente. E aí pode ser o candidato do PMDB, como pode ser outro. Aquele que reunir as melhores condições, que conseguir o maior número de votos para ser eleito o primeiro vice-presidente, assim será procedido. Eu, na condição da vacância pela infelicidade da morte do Aldo, eu assumi a presidência e vou concluir ela em 31 de janeiro de 2019, conforme, repito, determina o regimento e, como sempre, valeu para todos. Então, não há esta negociação de eu renunciar para eleger o primeiro vice, para que o PMDB possa assumir. Primeiro que isso não seria assegurado, porque depende do número de votos. Mas eu também posso afirmar, e já disse isso para o líder do governo, do PMDB, que eu vou dar todo a minha dedicação, o meu trabalho e o meu respeito será institucional com o governo e com todos os parlamentares. Não é por conta de eu assumir e que hoje o governo está sendo conduzido pelo PMDB que eu vou fazer qualquer restrição, que eu vou criar problema para o governo, para o Estado. Não farei nada disso. Vou conduzir como conduzi o meu primeiro ano de mandato, sem prejuízo para o governo, mas, acima de tudo, sem prejuízo para o povo catarinense. Essas pressões políticas agora em época de campanha eleitoral e já em fase de transição para um outro governo, esse tipo de situação atrapalha os trabalhos lá no Legislativo? Nós não temos nenhum prejuízo no sentido de deliberação de projetos. Existe, claro que as posições defendendo cada um sua aliança, seus candidatos, mas o importante é que na Assembleia isso não tem trazido nenhum prejuízo no comportamento de votações, deliberações e na condução da Assembleia Legislativa. Há um respeito muito grande entre os deputados e, ao mesmo tempo, se surge algum projeto que seja de urgência do governo, nós deliberamos mesmo tendo este calendário especial. Então, uma coisa que é natural é o projeto político, ou seja, nós estamos numa aliança, existe outro grupo que está em outra aliança, mas nós respeitamos e não trazemos prejuízo para o parlamento e muito menos para o povo catarinense. Mas, obviamente, que cada um defende sua tese, sua aliança, suas propostas de governo,
que as nossas são divergentes da outra aliança que está hoje governando Santa Catarina. Apenas mais uma indagação, deputado Silvio Drevik, o senhor que também está no trabalho aí, como outros parlamentares também, tentando a reeleição, já está há alguns dias circulando não só São Bento, micro-região ou região, mas o estado de Santa Catarina. Até aqui, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso internauta o que o senhor tem observado no comportamento do eleitor, o que o eleitor está esperando aí dos próximos representantes e o que mudou, não das últimas, mas da última eleição, da última campanha para essa. Mudou bastante por vários fatores. Um é a situação em que o período de campanha é um período curtíssimo. O tipo de material que nós podemos utilizar hoje, ou seja, nós não podemos utilizar mais placas, coisa que na eleição passada nós tínhamos. Nós temos hoje outro tipo de financiamento, é o financiamento público de campanha. Portanto, se você não receber recursos do fundo eleitoral, as doações físicas são pouquíssimas ou poucas, e o candidato tem que colocar recursos, se ele tiver, tem que provar a fonte desses recursos. Então, esse é um aspecto na condução da eleição. Outro é o eleitor que está evidentemente revoltado com o que o país passa, é uma realidade que nós não podemos fugir dela. E, nesse quesito, nós temos que, pelo menos eu penso, levar ao eleitor a nossa mensagem pelo lado bom, o que nós fizemos de bom. Tem coisas que não estão de acordo com como devia ser, com a ética, como é o caso da corrupção que contaminou o Brasil, e principalmente na área pública, mas nós temos que ressalvar que nós precisamos conhecer os candidatos. Nem todos são corruptos, nem todos são aqueles que não trabalham, e, portanto, esta eleição vale muito o eleitor procurar conhecer o candidato, para que ele não tenha nenhuma dúvida que a pessoa do bem poderá ajudar a fazer o melhor. E nós só vamos melhorar o Brasil, o Estado, se as pessoas do bem participarem no processo político. A omissão, o voto branco, o voto nulo, não votar em ninguém, o voto da revolta, não vai ser a solução para o Brasil e nem para Santa Catarina. Vão ser as pessoas do bem que vão, evidentemente, fazer com que possa melhorar Santa Catarina e também melhorar o Brasil. Então, eu vou trabalhar nessa direção, levando o meu trabalho de vida pública de todos esses anos, mostrando também para o eleitor, para que ele conheça não só a minha pessoa, mas também o que eu fiz pelos catarinenses e pela nossa região. Estou muito confiante que, no final, nós vamos chegar a ter êxito, porque é preciso ter agentes públicos, é preciso ter deputados, vereadores, prefeitos, governadores, para conduzir o nosso município, os nossos municípios, o Estado, e fazendo educação, fazendo saúde, fazendo segurança, cuidando do sistema viário. É preciso que o poder público funcione. Por outro lado, é uma eleição que também nós temos que lembrar o eleitor que ele vai votar primeiro para o deputado federal, segundo para o deputado estadual, daí vota 2 vezes para senador, vai aparecer lá na urna senador, vai aparecer mais uma vez senador. Por quê? Porque são 2 votos para senadores. Aí nós temos governador e presidente da República. Então nós temos que esclarecer também o eleitor nesse sentido, e eu estou muito confiante que vai dar tudo certo para o bem de Santa Catarina. Democracia pode voltar a vencer? Não tenha dúvida, é uma fase, como eu disse, difícil, a revolta por toda essa razão que eu falei, pelo que aconteceu no Brasil, mas eu não tenho dúvida de que nós vamos fortalecer a democracia com as pessoas do bem. E para fortalecer a democracia, repito, tem que ter deputados estaduais, federais, governadores, prefeitos, vereadores. É assim que funciona. Do lado político, e as instituições, sejam elas o judiciário, o próprio executivo e o Ministério Público, que são as maiores instituições, aliada à imprensa, que faz um trabalho muito importante de esclarecimento para a população brasileira. Muito bem, o jornaleiro mais uma vez agradece a disponibilidade do deputado Silvio Drevik, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um abraço e até a próxima.